Bom dia a todos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Por vezes não entendemos o que é que nos acontece, mas sabemos que estamos num conflito e que o inimigo está sempre tentando desanimar-nos, fazendo-nos sofrer, trazendo problemas, dores, doenças. Nós queremos, Senhor, colocar nas suas mãos o Adénis. Não sabemos porquê aquela dor debaixo da costela certamente lhe causa um grande desconforto, preocupação. Nós suplicamos ao Pai que o Senhor, com a sua mão curadora, mão que tantas vezes aqui nesta terra se estendeu para curar, nós suplicamos ao Pai que o Senhor estenda de novo a sua mão e a coloque sobre o Adénis e ele possa voltar a sentir o bem-estar. O Senhor tem esse poder. Nós acreditamos que de Jesus ainda continua a sair poder. Nós suplicamos ao Pai que na sua misericórdia o Senhor venha fazer a mesma coisa com o Adénis que Jesus fez quando esteve aqui. Por onde ele passava, muitas aldeias e cidades ficavam sem nenhum doente. Pai, tenha misericórdia dos seus filhos, Pai, e dê ao Adénis de volta o bem-estar. Entregamos também todos os outros doentes, todos os outros necessitados por quem temos orado. Que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, venha acudir a cada um deles. Não se faça, contudo, a nossa vontade, mas a do Senhor. Venha também, ó Pai, iluminar-nos agora no estudo da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estão todos a ouvir-me? Estão todos com os micros fechados. Está ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, Vera. Bom dia, Vera. Livro Oração, capítulo 5. As promessas de Deus acerca da oração. Estamos, portanto, na página 53. Eu vou só repetir aqui. Jesus apresenta ao Pai as nossas orações pobremente formuladas. Esta citação que eu vou ler está no Desejar Todas as Nações, capítulo 73, página 471.6. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa fluentemente, mas se o coração está empenhado nela, ascenderá ao santuário onde Jesus ministra, e ele apresentá-la-á ao Pai, sem qualquer palavra desajeitada ou gaguejada, bela e fragrante, com o incenso da sua própria perfeição. Àqueles que oram é dada força para vencer a tentação. Todos são responsáveis pelas suas ações, enquanto estão à prova neste mundo. Todos têm poder para controlar as suas ações. Uau, isto é muito importante. Todos têm poder para controlar as suas ações, se assim o quiserem. Ou seja, não há desculpa. Não há desculpa. Pois é. Se são fracos em virtude e em pureza de pensamentos e de atos, podem obter ajuda do amigo dos desamparados. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana e, se lhe for pedido, dará força para vencer as mais poderosas tentações. Todos podem obter esta força se a buscarem com humildade.
Deus responde às nossas orações quando e como acha adequado. Cada santo que vai a Deus com um coração verdadeiro e que lhe envia as suas petições honestas com fé, terá as suas orações atendidas. A vossa fé não deve largar as promessas de Deus, se não virem ou não sentirem a resposta imediata às vossas orações. Olha, outro aspecto importante. Não largar as promessas de Deus, se não virmos nem sentirmos a resposta imediata. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa segura. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter alguma coisa boa dos seus santos que andam em retidão. O homem é falho e, embora as suas petições sejam enviadas para o céu a partir de um coração honesto, ele nem sempre pede as coisas que são boas para si ou que glorificarão Deus. Quando isto acontece, o nosso sábio e bom Pai ouve as nossas orações e vai responder por vezes imediatamente, mas Ele dá-nos as coisas que são para o nosso bem e para a sua glória. Deus dá-nos bênçãos. Se pudéssemos ver o seu plano, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que as nossas orações são atendidas. Nada é dado que seja prejudicial, mas é dada a bênção de que necessitamos em lugar de algo que pedimos, mas que não seria bom para nós, antes nos prejudicaria. Vi que, se não sentirmos uma resposta imediata às nossas orações, devemos manter firme a nossa fé, não permitindo que se introduza a desconfiança, pois isso separar-nos-á de Deus. Se a nossa fé vacilar, nada receberemos dele. A nossa confiança em Deus deve ser forte, e quando dela mais necessitarmos, a bênção cairá sobre nós como um aguaceiro. Alguém quer fazer algum comentário? Por aí podemos ver porque é que muitas vezes não recebemos bênção alguma. Porque nós pedimos e logo de seguida parece que duvidamos. Ou já estamos a pedir com dúvida. Não há aquela Uhum, confiança em que Deus já deu. Porque Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Ele não diz, pedi, talvez eu vos vá dar. Vou pensar no caso. Não, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Se nós uhum, querermos ao pedir, é claro que também não vamos pedir coisas que acabaste de ler, né? Se não são benéficas para nós, Deus não nos vai dar. Se não é para bem para nós e para glorificar o seu nome, Ele não nos vai dar. Mas se nós sabemos que é bom e que vai glorificar o seu nome, Ele dará. uhum. Exato. Deus dá sabedoria em resposta à oração. O Senhor fez-nos a promessa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e o não lança em rosto e ser-lhes-á dada. Está no plano de Deus que aqueles que têm responsabilidades devam reunir-se frequentemente para se aconselharem mutuamente e para orarem fervorosamente pela sabedoria que só Ele pode comunicar. Unidos, tornem os vossos problemas conhecidos de Deus. Falem menos. Muito tempo precioso é perdido em conversa que não traz qualquer luz. Que os irmãos se unam em jejum e oração pela sabedoria que Deus prometeu fornecer liberalmente. Uhum. Portanto, vejam que devem reunir-se frequentemente. Ovelhinha, Para orarem fervorosamente. ovelhinha, Sim, essa parte aí realmente é muito está importante. tão baixinho, Geórgia. Vou tentar botar, peraí, vou tentar botar um fone. Tem um fone com o microfone, melhorou? Está igual. Vou aumentar aqui.
Melhorou? Eu tô falando normal? Melhorou? O que é que os outros irmãos acham? Para mim está super baixinho. Então, deixa, depois eu escrevo. Sim, Não, tá mas Não, dá melhorando. para ouvir, pode Melhorou um falar. pouquinho, Belinha, dá para escutar. ok, então vá. Essa parte aí realmente tinha muita sabedoria de Deus, porque quando eu e a Mari vai orar, Geórgia, podes falar, Geórgia. eu tô falando, tô falando. Quando eu e a Márcia a gente vai orar, a gente, antes da oração, a gente conversa, né? Sobre os assuntos que a gente vai botar em oração. E é interessante que no meio das conversas, falando sobre essas petições, sobre o que aflige nosso coração, na conversa, o Senhor vai dando as respostas mesmo antes de orar. Mas assim, quando a gente vai conversando, o Senhor vem trazendo à mente as respostas, as soluções. Realmente é muito especial, como diz o Adene, dessa parte aí. Uhum. É verdade. A graça de Cristo está disponível antes mesmo de orarmos. Respondeu, viu? Mesmo, é, mesmo antes de a oração ser pronunciada, a graça vinda de Cristo vai ao encontro da graça que está a trabalhar na alma humana. Podemos reclamar ousadamente as suas promessas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando orarem, apresentem esta promessa. É nosso privilégio irmos a Ele com santa ousadia. Ao lhe pedirmos com sinceridade que a sua luz brilhe sobre nós, Ele ouvir-nos-á e responder-nos-á. Mas devemos viver em harmonia com as nossas orações. Elas de nada servirão se andarmos de modo contrário às mesmas. Já vi um pai que, após ler uma porção da Escritura e orar, frequentemente começava quase logo após levantar-se dos seus joelhos a ralhar com os seus filhos. Como podia Deus responder à oração que ele tinha feito? E se, por ter ralhado com os seus filhos, um pai ora, será que essa oração beneficia os filhos? Não, a não ser que se trate de uma oração de confissão a Deus. Anjos auxiliar-nos-ão em resposta à oração. Quando estiverem prestes a falar sob influência das paixões, fechem a vossa boca. Não pronunciem uma só palavra. Orem antes de falar, e anjos celestiais virão em vosso auxílio, e afastarão os anjos maus que vos levariam a desonrar Deus, a envergonhar a sua causa e a enfraquecer a vossa alma. Anjos virão para o nosso lado em resposta à oração. A proteção da hoste celeste é concedida a todos os que trabalhem segundo o modo de Deus e que sigam os seus planos. Podemos, graças à oração fervorosa e contrita, chamar os auxiliadores celestes para o nosso lado. Exércitos invisíveis de luz e de poder trabalharão com o humilde, manso e modesto. O Evangelho progredirá rapidamente como resultado da oração. Deus atuaria poderosamente em favor do seu povo. Hoje, caso se colocassem totalmente sob a sua orientação. Necessitam da permanência constante do Espírito Santo. Se houvesse mais oração nos conselhos daqueles que têm responsabilidade, se houvesse mais humilhação do coração perante Deus, veríamos provas abundantes da liderança divina e a nossa obra progrediria rapidamente. Oração trará poder para vencer. Devemos ter colocada toda a armadura de Deus e estar prontos a qualquer momento para um conflito com os poderes das trevas. Belinha, Quando as Sim. desculpa interromper-te. Uma forma prática de nós não deixarmos de ter o Espírito Santo, em 2 palavras ou em 3, o que é que tu poderás dizer?
é não dar lugar às paixões. Ou seja, filtrar o que vem ao pensamento. Sim, Mais ou menos isso. às vezes não, é tão automático Que nem que nem pensamos. vem ao pensamento. Até como é que uma pessoa pode refriar uma coisa dessas? É que às vezes tu até nem queres. Mas é como tu É dizes, é porque tão automático que sai. depois é o hábito que foi criado. Uhum. E como é que se tira esse hábito? É clamando ao Senhor, substituindo por outro. Obrigada. Era como aquele pai que nós vimos há pouco, não é? Que se levantou da Uhum. oração e já estava a ralhar com os filhos. Pois, Aquilo já pois, era porque a reação automático. foi essa. Pois. Ou seja, ele orou, mas depois não reteve o Espírito. O Espírito Santo, exato. E a partir do momento em que não reteve o Espírito de Cristo, o dele foi ao de cima. Sim, é. Quando as tentações e as provações se lançarem sobre nós, podemos ir a Deus e agonizar com Ele em oração. Aqui está. Agonizar com Ele em oração. Bom dia, Ele... Belinha. Bom dia, irmã Ana Maria. Irmã, se eu fosse contar aqui a história da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, como que Deus interviu, como Ele atendeu as orações, como que Ele, em sua infinita misericórdia, libertou dos vícios terríveis, né? E para a honra e glória dele, né? Todos estão aí agradecidos a Deus pelos feitos nas vidas deles, né? Às vezes a gente, como você disse, a gente ora e depois vem com as repreensões, né? Uhum. Então, eu usava da seguinte forma: eu não deixava eles saber que eu sabia o que estava acontecendo na vida deles. Sabia de tudo, mas eles nunca souberam que eu sabia. Porque não sabendo que eu sabia, eu podia, às vezes, falar alguma coisa, mas que não servia para eles. E só o joelho em terra, orando. E Deus libertou, né? Então, porque Deus é Deus, né? E se a gente ficar falando, repreendendo, é como se estivéssemos ajudando a Deus. E Deus não precisa de ajuda, né? Porque ele que faz tudo por nós. A gente não faz nada. Nós nem sabemos o que queremos, né? E nem do que necessitamos. Mas são experiências que, nossa, eu quando lembro de todas as coisas que Deus tem feito na minha vida, na vida da família que Ele me deu, minha família é enorme, eu só tenho que agradecer. Só agradecer e nada mais. Mas é muita oração. Às vezes eu acordava à noite ressaltada, assim, o Senhor me acordava e falou, Senhor, meu Pai, onde está o meu filho agora, por favor, cuida dele, Senhor. E muitas das vezes era carro batido, era na beira de precipício, e ali eu orava e o Senhor ali ia enviava os anjos para preservarem vida, né? Nossa, irmã, mas foram muitas e muitas noites. Eu acordando à noite ressaltada, assim, eu já sabia. Teve uma vez que eu acordei, meu corpo todo parecia congelado. Eu sentia assim um frio, mas um frio inesperado. Nossa, daí a pouco a minha vizinha bate aqui em casa e me avisando que houve um acidente com meu filho. Eu saí de madrugada sozinha, num lugar que era até muito perigoso. Só pedi ao Senhor envia os anjos para me guardar, para eu ir na casa do outro filho, para ir comigo lá no hospital.
e Deus preservou meu filho com vida, né? Então, irmã, nossas são muitas experiências e Deus atende sim as nossas orações. E nós não precisamos de ajudar, não, porque Deus não precisa de ajuda. É só clamar a Ele e entregar nas mãos dele e Ele está pronto para nos atender, né? Uhum. Pronto. E a gente pede sabedoria, isso aí Ele dá. Mas a gente não devemos fazer nada de nós mesmos, porque é até uma ofensa para Deus você pedir algo para Ele e você ajudar. Ah, Deus é Deus. Uhum. Deus é Uhum. Deus. Como eu vou ajudar meu Deus? Senhor, não tem como. Nossa, nós somos como criancinhas. Crianças não sabem o que fazem, né? Nós somos crianças. Estamos Uhum. engatinhando. Quando está engatinhando, ele segura na nossa mão, como nós seguramos a mão dos nossos filhinhos para conduzir. E se nós confiar em Deus dessa forma, Senhor, coloca-me em seus braços. Olha, Deus já me carregou em seus braços. Quantas e quantas vezes que eu sentia muito fraquinha, sentia não, sou fraquinha, sou fraquinha. E dependo dele desde a hora que eu vou deitar e para ele me guardar à noite, quando levanto, ele continuar comigo o dia todo, porque senão eu não. O que vai ser da minha pessoa? O que vai ser da família que ele me deu? Clamo pelos meus filhos, pela minha família o tempo todo, né? Então Deus é Deus, ele não precisa de ajuda. É só por isso que diz que a fé remove montanha, né? E a falta de fé desagrada a Deus, como aquele Uhum. centurião, né? Manda só apenas uma palavra e o meu servo será curado, né? Então, apenas o olhar de Jesus para nós já basta, porque ele É. sabe de tudo, né? Ah, o nosso Deus é maravilhoso, né? Nós não temos outro em quem confiar, a não ser em nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, né? Deus do É, impossível. é isso mesmo. As bênçãos serão proporcionais à nossa fé. Orem com fé e estejam seguros de que colocam a vossa vida em harmonia com as vossas petições, para que possam receber as bênçãos pelas quais oram. Que a vossa fé não enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé exercida. Seja-vos feito segundo a vossa fé, e tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Mateus 9, 29, 21, 22. Orem, creiam, regozijem-se, cantem louvores a Deus, porque Ele respondeu às vossas orações. Levem a sério a sua palavra, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Nem uma só súplica se perde. O canal está aberto, o rio está a fluir. Traz consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação. Capítulo 6. A oração da fé. A Este ponto oração é aqui o que meio. acabaste de ler, Belinha, Sim. é muito importante, sabes? Uhum. Isto é mesmo um ponto que nós devemos orar, quer dizer, ler várias vezes para ver se fica na nossa mente, porque realmente quando nós oramos, é o que eu estava a dizer há pouco, oramos e se oramos naquela que não sabemos se vai ser ou não, se vai acontecer ou não, nem vale a pena nós abrirmos a boca. Não vamos receber. Uhum. Para que é que nós oramos? Não é para receber? Não é o receber no fundo de riquezas, isso não é isso. Eu quando pego para a cura de alguém, eu quero receber essa informação que a pessoa se curou. Quero receber Uhum. essa bênção, porque isso é uma bênção, é também para mim, é para a pessoa que recebe, mas também é para mim, porque eu orei e o Senhor ouviu-me. Não há coisa mais bonita, mais maravilhosa, que nós orarmos e recebemos a resposta que Deus ouviu a nossa oração. Eu digo-vos que para É. mim essa é a maior bênção, Uhum. sabendo que Deus está connosco. Eu acho isto lindíssimo, porque tem aqui a orar com fé, cantar louvores a Deus e levar a sério a sua palavra. Acho que estes 3 pontos são muito importantes. Uhum. É. Só queria mencionar isso. Também gostei da imagem daqui,
O canal está aberto, o rio está a fluir, aquele rio que sai do trono, que Ezequiel viu. Exato. Uhum. Hum. A oração da fé. A oração é o meio do céu para vencer o pecado. Uau! A oração é o meio do céu para vencer o pecado. Então, quem diz que não é possível vencer o pecado, significa o quê? Não ora. Não ora. É tão Que simples quanto isso. forte, que forte. Há muitos que, embora esforçando-se por obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz e pouca alegria. Esta lacuna na sua experiência é o resultado de não exercitarem a fé. Andam como numa terra salgada, num deserto seco. Pedem pouco, quando podiam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Essas pessoas não representam corretamente a santificação que provém da obediência à verdade. O Senhor gostaria que todos os seus filhos e filhas fossem felizes, cheios de paz e obedientes. Através do exercício da fé, o crente entra na posse destas bênçãos. Através da fé, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, cada impureza purificada, cada falta corrigida, cada excelência desenvolvida. Então, como... não percebo. Isto está aqui tão claro. Como é que continuamos a dizer e a afirmar e a pregar que não é possível vencer? Não acreditamos em nada disto. A oração é o meio ordenado pelo céu para se alcançar o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a sua obra e qualquer dom que prometeu, e a promessa é, recebereis. Algum comentário? Por isso está Fiquei sem escrito, né? palavras. Orai sem cessar. Eu fiquei sem palavras, sinceramente. Eu vou repetir aqui. Através da fé, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, cada impureza purificada, cada falta corrigida, cada excelência desenvolvida. Não ouviu o que disseste, Geórgia? Por isso está escrito, orai sem cessar. Sim. Deus anseia fazer grandes coisas por nós. A nossa parte é orar e crer. Aqui está. A nossa parte é orar e crer. Não precisamos dar uma ajuda a Deus, como dizia a irmã Ana Maria. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com o Deus que ouve a oração. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vocês se o teste vier a provar que a vossa fé é genuína ou se mostrar que as vossas orações são apenas formais. Quando surgem as perplexidades e as dificuldades, queres dizer alguma coisa, Glorinha? Eu ia dizer que entre a oração e a resposta da oração, entre a nossa fé, né? Muitas vezes a gente ora, só que a gente não olha para o Deus poderoso e grandioso, a gente olha para a circunstância, sabe? Às vezes eu oro por uma pessoa, mas eu vejo, sabe, a circunstância daquela pessoa, e eu não vejo para o poder de Deus. Então, é um hábito que precisa ser corrigido, né? Uhum. Sim.
Sim, Vera. Sabem que eu estou a compreender aqui, posso estar a compreender errado, mas o que eu estou a compreender aqui é que nós devemos pedir uma vez, perdão, e as restantes orações que nós fazemos é agradecer o que Ele já deu, ainda que nós não vejamos, porque essa é a fé. Porque se eu hoje peço uma coisa, amanhã peço o mesmo, ou o mesmo dia estou a pedir repetidamente a mesma coisa, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é Ana estar sempre a pedir a orava, mesma coisa a Deus, a mostrar a Deus como a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, que tenho que pedir várias coisas, sim, que Deus me põe à mente, vou pedindo, e depois as orações, orar sem cessar, é agradecer, é louvar, é cantar a Deus. Como aquele salmo que eu li ontem, o Salmo 47. Louvai, louvai o Senhor, Ele tem todo o poder. Então, por que eu estar sempre a repetir sempre o mesmo, 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 mesmo? Torna-se cansativo, imagina o que é, Belinha, eu estar a ligar para ti e estar-te a dizer sempre o mesmo. Chega um ponto que tu dizes, caramba, eu já nem vou atender o telefone nesta rapariga, esta mulher, fogo, estou farta de ouvir, é sempre o mesmo. Epá, e nisto, é óbvio que Deus é Deus e eu entendo a nossa limitação, mas Ele está-nos a ensinar. Queridos irmãos, Ele está-nos a ensinar. Este livro é uma ensinança tremenda. E é desta forma que nós temos que aprender, não é só ler, ler, nós temos que aprender o que Ele está a dizer aqui. E nós temos que aprender a saber orar, que nós não sabemos, nós somos muito pedintes e muito queixosos e muito repetitivos. Eu falo por mim. E quero deixar de ser assim. E eu estou agradecida a Deus. Acho que nós devemos orar muito, sim, mas por situações novas, constantes, e entregar ao Senhor e confiar que Ele o fará, à sua forma e à sua maneira, porque Ele é que sabe o que é melhor. Nelzi, É isso aí. Quando nós oramos na palavra, a gente acredita na palavra que Deus vai cumprir aquilo que ele falou, porque é a palavra dele que tá em jogo. Ele falou. Quando ele fez o pacto, ele jurou por ele mesmo e por todo o universo, porque ele não tinha por quem jurar, não tinha ninguém maior do que ele. uhum, Então, para mostrar o quê? Que nós podemos confiar na palavra dele. Então, se nós cremos na palavra de Deus e oramos na palavra, Deus já deu instantaneamente. Porque quando ele disse haja luz, nós acreditamos que houve luz instantaneamente. Por que que na hora de pedir na palavra dele por nós precisa de anos para que isso venha acontecer? É incredulidade. Então, é, a Sarah White, ela fala isso, da gente orar nas promessas, pedir pelas promessas, mas é como a menina falou aqui, a Vera, depois é só agradecer, porque Deus já deu. E aí, quanto mais nós agradecemos, mais nós cremos. Agora, quando nós pedimos hoje e amanhã pedimos a mesma coisa, é porque nós não cremos. E isso entristece o coração de Deus. contudo, Ana, ela pedia e pediu a Deus várias vezes um filho. Porque ela é Ou foi humana. só uma vez? E ela não Ou foi... entendia que ao pedir, porque ela é humana, e ela não entendia que pedindo uma vez Deus atendia. E então, como ela Mas, não via o desejo dela concedido, ela pediu, 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 clamou, pediu, até que sentiu que realmente alguma coisa ia acontecer e aconteceu. Daniel e orou a 21 viúva que dias. insistiu com o juiz. A parábola da viúva é para o nosso tempo, a senhora White disse, que foi escrita para um tempo no final, para que o povo de Deus fosse persistente, perseverante na oração. Então isso quer dizer que não é errado pedir várias vezes. E repetir. Daniel não orou 21 dias? Mas Então, desde que Sabe, não seja na promessa, né? Se a gente ora na promessa, a gente crê na promessa, ela é instantânea. Mas se sabe a gente que está Sim, orando pela convenção de alguém, a convenção, é claro que isso vai ter que persistir, persistir, persistir. Porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. sabe como eu entendo isso? Eu vejo assim, ó.
é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, nós estamos no meio de um grande conflito, nós estamos numa guerra, é uma guerra. No caso de Daniel, que orou 21 dias, o que que o anjo falou quando veio? Eles estavam em batalha, porque os anjos do mal não tentaram guerrear para não permitir que os anjos chegassem com a resposta. Mas a promessa tinha sido feita, portanto, ele estava a orar consoante a promessa que Deus tinha feito. Sim, sim, mas onde eu quero chegar? Nós estamos lidando com o pai da mentira. E ele não vai desistir. Independente de quem seja, ele não desiste de tentar nos convencer do contrário, que ele é mentiroso. Aí entra o que a Neuza falou, é orar a palavra. É orar a palavra de Deus, porque é a palavra que tem poder. Então, a gente muitas vezes faz orações sem mencionar as promessas, né? Então, assim, como o diabo é pai da mentira, nós precisamos estudar fervorosamente a palavra, porque quando ele vier com uma mentira, a gente vai rebater, orar a palavra, desmentindo o que ele está falando. Então, assim, é uma guerra? É. A gente fica na palavra. E, às vezes, Deus permite essa demora porque a nossa fé vai ser provada. E a gente vai passar por situações no futuro que a nossa fé vai ser muito provada. Então, assim, é manter fé na promessa, independente do que a gente veja ou que o diabo lança na nossa mente. Porque ele lança constantemente setas de palavra contrária para desmoralizar, para acabar com a nossa fé. Acabar com a nossa fé na palavra. Sim, na promessa, chamando Deus de mentiroso, porque é isso que ele sempre falou, que Deus é injusto, que Deus não é verdadeiro. Belinha, Sim, irmã Ana Maria, a Nelzi tinha levantado a mão. sim, depois então dela eu falo. Eu Ok. já vou terminar. Eu só queria dizer o seguinte: a senhora White, ela fala sobre essa questão aí, irmã Belinha, de Daniel 21 dias. O que que acontece? O mundo espiritual. Ela disse que enquanto Daniel estava orando, realmente o anjo já vinha para dar resposta, imediatamente. Era na promessa. Mas aí o que acontece? Satanás, ele está no mundo espiritual, ele reivindica a Deus, cada um de nós. Ele fala que nós somos pecadores, somos dele. E ele diz que nós não temos que receber aquela bênção, porque nós não merecemos. Estamos em pecado. Então, ela disse que houve essa luta lá para impedir que Daniel recebesse. E isso acontece com todos nós. Nesses 21 dias, Daniel lutou em jejum e orando. Ele não sabia o que estava acontecendo lá, que o anjo tinha sido impedido de trazer até naquele mesmo instante. Isso é uma prova para permanecermos na promessa, crendo e ainda orando. Isso não quer dizer que Daniel estava só dizendo, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele podia estar agradecendo e crendo que o Senhor daria a resposta, porque estava na promessa. É a mesma coisa que ela fala também sobre, que eu nunca tinha percebido. Eu vim aprender isso essa semana, fiquei impressionada. Não tinha percebido isso. Que Moisés falou para... Quando Moisés foi ao Egito e falou para Faraó, ele falou na promessa. Deus tinha dito que era para levar o povo para adorar naquele monte. E Sim. Moisés, toda vez que ele fala com o faraó, é a mesma coisa. Eu não tinha prestado atenção. Ele fala a mesma coisa. E quando ele está diante do mar, ele não sabia que o mar ia abrir. É tanto que ele ora. Mas ele sabia de uma coisa, que Deus, o povo era para ser levado para adorar naquele monte. Então, ele sabia que Deus ia fazer um meio que o povo ia adorar naquele monte, porque tinha uma promessa. A mulher do fluxo de sangue acreditava numa promessa. Então, quando nós vamos olhar na Bíblia, a gente vê que os judeus, eles que conheciam a Bíblia, eles tinham a promessa e eles oram na promessa. Acreditam na promessa. Agora, qual é a parte do inimigo? É fazer que a gente não creia na promessa e que a gente olhe para a circunstância. Porque eu posso estar orando por uma enfermidade e eu estar vendo a enfermidade. Eu vou dar só um exemplo. Eu estou com um problema de saúde. Aí eu vejo a circunstância que eu estou sentindo dores, mas a promessa que Deus me deu é que eu estou curada. Então, eu não posso olhar para a circunstância, eu tenho que lutar com o mundo espiritual dizendo, eu não tenho nada, porque o Senhor já me deu. Jesus carregou sobre si todas as minhas enfermidades, e eu não tenho isso não me pertence. Mas a gente tem que estar na promessa, crendo, olhando para a promessa, sem olhar para a circunstância. Porque a minha circunstância é outra. Recebendo a promessa, Isso, recebendo a promessa e criando. não recebendo.
e não olhar para a circunstância. Porque a palavra, quando é falada, ela é criada instantaneamente. Quando eu paro de falar a palavra, ela deixa de ser criada. Uhum. Não sei se Sim, se deu para entender. Pronto, irmã Maria, sim. vou deixar a senhora falar. A irmã Ana Maria já lhe dou a palavra. Queria só referir aqui o aspecto da mulher com o fluxo de sangue. Ela agarrou-se à promessa porque há uma passagem das Escrituras que diz que ele traria cura nas suas franjas. Na Bíblia é traduzido por asas, mas o que lá está é nas suas franjas, das suas vestes. E então ela creu nessa promessa, que ele traria cura nas suas franjas, e por isso ela tocou na orla da veste, porque era onde estavam as franjas. Malaquias 4, Então, verso 2. irmãos, digam lá como é que a gente vai orar. Então, como é que se ora? A palavra? A palavra, temos visto isso aí muito. Mas deixa só a irmã Ana Maria falar. A irmã Ana Maria tem a palavra. Irmão, eu quero dizer o seguinte: quando nós clamamos constantemente, falando com Deus o tempo todo, é porque estamos muito aflitos, né? Às vezes a aflição, a angústia é tanta que a gente, o tempo todo, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. A gente clama. E aconteceu o seguinte, o meu marido, ele viveu muitos anos bebendo, ele já estava bebendo durante o dia e a noite, né? E ele bebia muito e era só bebida forte, misturada. E eu clamava, Senhor, por favor, tem misericórdia dele. E eu clamando, um dia eu cheguei assim na porta da cozinha e olhei para o céu e falei, Senhor, meu Pai, tem misericórdia de mim, porque eu já não estou mais aguentando, meu Pai. E eu ali chorando e falando com ele, né? Aí um dia a gente reunindo aqui no almoço de sábado com os filhos, né? E ele falando, já tem 3 meses que eu não bebo e não fumo mais. E eu estava clamando e ele já tinha 3 meses que Deus já havia o libertado. Mas eu estava tão aflita que eu não tinha visto milagre. Então, às vezes não, Deus já nos atendeu, mas a nossa aflição é tão grande e nós ficamos cegos de tanta dor e não vemos o milagre que já aconteceu em nossa vida. Isso para mim foi uma experiência e tanta. Senhor, muito obrigado. E, Senhor, por favor, me perdoe, porque a minha aflição era muito grande. Eu clamando, clamando, e Deus já tinha feito o milagre. Há 3 meses, o meu marido não bebia mais, não fumava mais. E ele nem, às vezes ele nem passava perto, foi liberto, não com remédios, mas sim pelo poder do Senhor. Certo? Pelo poder de Deus. Filhos libertos das drogas, pelo poder de Deus, sem precisar de internar, sem precisar de remédio. Libertos, olha só. Então, nós temos que ver o seguinte: clamar, a gente clama sim, Deus entende a nossa aflição, Ele sabe da nossa angústia, né? E Ele atende. É o meu testemunho aqui. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então vamos Belinha, ler eu não mais ouvi a resposta à minha pergunta. Desculpa lá. Não ouvi a tua resposta à minha pergunta, porque eu tive um corte de energia, não sei aqui, que fiquei sem rede, não ouvi nada. Tive um bloqueio. O que é que tu disseste? A Não, palavra. eu não Orar a disse, eu palavra. disse, Ela perguntou como eu, orar. sim. Eu Pronto, a perguntei, resposta mediante tudo isto que as pessoas disseram e que falaram, então como é que nós vamos orar, irmãos? Repetitivamente, buscando a palavra de Deus. é orar a palavra, as promessas e recebê-las.
É isso, não é? Temos estado a falar aqui. Olhem o que diz aqui. Quando surgem as perplexidades e as dificuldades vos confrontam, não busquem ajuda da humanidade. Confiem tudo a Deus. A prática de contarmos as nossas dificuldades a outros apenas nos enfraquece e não lhes comunica qualquer força. Coloca sobre eles o fardo das nossas fraquezas espirituais, que eles não conseguem aliviar. Procuramos a força do homem errante e finito, quando poderíamos ter a força do infalível e infinito Deus. Não necessitam de ir até aos confins da terra em busca de sabedoria, pois Deus está perto. Não são as capacidades que agora possuem ou que venham a possuir que vos dão o sucesso. É aquilo que o Senhor pode fazer por vocês que conta. Precisamos de ter menos confiança no que o homem pode fazer e ter muito mais confiança no que Deus pode fazer por cada alma crente. Ele anseia que o busquem pela fé. Anseia que esperem grandes coisas dele. Anseia dar-vos entendimento em assuntos temporais e espirituais. Ele pode aguçar o intelecto, pode dar tato e perícia. Ponham os vossos talentos na obra, peçam a Deus sabedoria e ela ser-vos-á dada. Ele anseia que esperemos grandes coisas dele. A oração e a fé farão maravilhas. Temo que não haja aquela fé que é essencial. Não nos protegeremos contra os desapontamentos e contra as tentações de desencorajamento? Deus é misericordioso e com a verdade a alegrar, a purificar e a enobrecer a vida, podemos fazer um trabalho correto e sólido para Deus. A oração e a fé farão maravilhas. A palavra deve ser a nossa arma de combate. Milagres podem ser operados através da palavra, pois ela é proveitosa para todas as coisas. A fé deve ser misturada com as nossas orações. O povo de Deus deve mover-se com inteligência. Não devem ficar satisfeitos enquanto cada pecado conhecido não for confessado. Então, é seu privilégio e dever crer que Jesus os aceita. Não devemos aguardar que outros avancem através das trevas e obtenham a vitória para eles desfrutarem. Tal gozo durará apenas até que a reunião termine. Mas Deus deve ser servido por princípio, não por sentimento. De manhã e à noite obtenham a vitória para vós, na vossa família. Não permitam que o vosso trabalho cotidiano vos impeça de assim fazerem. Tomem tempo para orar e, ao orarem, creiam que Deus vos ouve. Misturem a fé com as vossas orações. Podem não sentir sempre a resposta imediata, mas é então que a fé é provada. São provados para ver se confiarão em Deus, se têm uma fé viva e permanente. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Caminhem pela prancha estreita da fé. Confiem tudo nas promessas do Senhor. Confiem em Deus nas trevas. Esse é o tempo para ter fé. Mas, frequentemente, deixam os sentimentos governar-vos. Procuram mérito em vocês mesmos quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e desesperam, porque não encontram. Isto aqui é importante. Frequentemente, portanto, este é o tempo de ter fé. Frequentemente deixamos os sentimentos governar-nos. Ou seja, porque não sentimos, não é? Procuram mérito em vocês mesmos quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e desesperam porque não encontram. Não confiam o suficiente em Jesus, o precioso Jesus. Não fazem com que o seu mérito seja tudo, absolutamente tudo. O melhor que possam fazer não merecerá o favor de Deus. É o mérito de Jesus que vos salvará.
É o seu sangue que vos purificará, mas têm esforços a fazer. Devem fazer o que podem da vossa parte. Sejam zelosos e arrependam-se, depois creiam. Não confundam a fé com o sentimento. São coisas distintas. Devem exercitar a fé. Devem manter essa fé. Devemos manter esta fé em exercício. Creiam que a vossa fé se apoder da bênção e será vossa. Os vossos sentimentos nada têm a ver com esta fé. Quando a fé traz a bênção para o vosso coração e se regozijam na bênção, já não é fé, mas sentimento. Não sei se isto está a responder à tua pergunta, Vera. Sim, sim, respondeu. Respondeu, sim. Ok, vamos ficar por aqui. Tivemos hoje, excepcionalmente, muita participação, não é? Oremos. Belinha, Sim, coloca em oração, que daqui a pouco eu vou pegar a BR, tô indo para Itajaí. Daqui a pouco eu não vou, percebi. daqui a pouco eu vou pegar a BR, tô indo para Itajaí, só para botar em oração a minha viagem. Ah, sim, obrigada. Oremos então. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, foi muito esclarecedor, muito motivador o que acabamos de ler e o que aprendemos, e nós lhe agradecemos do fundo do nosso coração. Queremos, Senhor, pôr em prática tudo isto e, acima de tudo, aprender a viver pela fé, reclamando e apoderando-nos das promessas, orando a palavra. Porque se o Senhor prometeu, se nós orarmos a palavra, temos a certeza de que ela vai se cumprir quando dela necessitarmos. Precisamos, ó Pai, continuar neste exercício da fé e aprendemos também que não é errado insistir com o Senhor, mas descansar com fé e confiança de que quando precisarmos da bênção, o Senhor nos-la concederá. Agora queremos colocar nas suas mãos também a Geórgia. Ela vai viajar. Ela precisa muito do Senhor, muito. Tal e qual como todos nós, mas as viagens são sempre um motivo de preocupação. E nós colocamos a vida dela nas suas mãos. Ela é sua, ela lhe pertence. O Senhor tem cuidado dela e suplicamos que o Senhor envie os seus anjos para a livrarem de todos os perigos. Mais uma vez colocamos nas suas mãos os doentes. Neste caso, voltamos a colocar o Adénis. O Senhor tem poder. Só o Senhor sabe o que se passa com o seu corpo, que é o seu espírito, o templo do seu espírito. Também queremos continuar a colocar nas suas mãos o Miguel. Ele precisa muito do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem poder para resolver todas as situações. Também a vida do meu marido. A sua medula. Foi o Senhor que a criou. E o Senhor tem poder para restaurá-la. Mais ninguém tem. Humanamente não é possível. Nenhum médico consegue fazê-lo. Mas o Senhor tem poder. E se for da sua vontade, para a sua honra e glória, o Senhor estenderá a sua mão para curar cada uma destas pessoas. Cuide destas vidas, Senhor, e ensine-nos a confiar nas promessas. A resposta pode não vir logo, mas virá quando mais dela necessitarmos. Ensine-nos, ó Pai, a confiar sempre e a não nos deixarmos levar pelos sentimentos ou pelas circunstâncias, pelas dificuldades da situação, mas a depositar fé no Senhor e a descansarmos nas suas promessas. Tenha misericórdia de nós, Pai, e dê-nos um bom dia na sua santa companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.